Muito bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu gostaria de ler para a nossa meditação o texto que está em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que é um texto muito conhecido de todos. E o tema da devocional dessa manhã é: sua dívida já foi paga? Diz o texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito honrada que não existe coisa melhor nessa vida do que você deitar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que todas as suas contas estão pagas. Saber que todos os seus compromissos estão em dias. Saber que você possui uma reserva para as emergências. E saber que você não deve nada em lugar algum a não ser os compromissos corriqueiros. De fato, é muito tranquilo o sono do homem ou da mulher que tem os seus compromissos financeiros resolvidos. Muitos homens, muitas pessoas são assim. Encontram a paz em saber que suas contas estão em ordem e que tudo na sua vida funciona bem financeiramente. Mas o que dizer da maior dívida que todos os seres humanos possuem por natureza? Uma dívida que possuímos por natureza, sim. Por natureza, nós somos devedores à justiça de Deus. Por quê, pastor? Deus nos criou, queridos, para termos comunhão viva com Ele, e ao nos criar e nos colocar neste mundo para o cultivarmos e zelarmos por Ele, Deus fez uma aliança conosco, conhecida como aliança ou pacto das obras. Deus prometeu ser o nosso Deus e nós prometemos ser obedientes a Ele. O Senhor instituiu uma ordem naquele pacto, que de tudo que havia no jardim onde Ele nos colocou, poderíamos nos alimentar livremente. Mas havia uma árvore que produzia um fruto do conhecimento do bem e do mal, e que no dia em que dele comêssemos, certamente morreríamos. Infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, tentados pela serpente, seduzidos por ela, desobedeceram a Deus. Não havia pecado na árvore nem no fruto. O pecado estava na desobediência à palavra de Deus. É isto que é a raiz do pecado. O pecado pode muito bem ser definido com tranquilidade como toda falta de conformidade à palavra de Deus. E então, naquele momento, nós morremos. A humanidade morreu em termos de relacionamento verdadeiro com Deus. A humanidade passou a ser herdeira da morte física. Nós morremos fisicamente por causa do pecado, e há uma morte terrível no horizonte, que é a morte eterna. Que quando provarmos a morte física nessa vida, experimentaremos a morte eterna, que é passarmos a eternidade longe de Deus, em agonias e sofrimentos, não por causa de Deus, mas por causa do nosso pecado, da nossa falha, da nossa transgressão. Essa é a pior dívida. Como é possível que tantos homens que possuem essa dívida consigam deitar à noite, colocar sua cabeça sobre o travesseiro e achar que porque suas contas na terra estão pagas, ele não deve nada ao céu? Mas todo ser humano nasce devedor. Essa é uma dívida que é transferida de geração em geração. Então, o pagamento dessa dívida é a morte. Ela deve ser punida com a morte. O salário do pecado é a morte, diz esse texto. E então estamos perdidos? Sim. Mas há esperança para quem está perdido.
E essa esperança está no Redentor, no Salvador Jesus. Porque embora o salário do pecado seja a morte, o dom, o presente de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação dessa dívida, a salvação de nossas almas está em nosso Senhor e Salvador Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para pagar essa dívida. Jesus veio para viver uma vida perfeita e ele viveu. E para morrer essa morte terrível, para pagar a nossa dívida, a nossa conta. Quem está em Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, quem se arrepende dos seus pecados e tem a vida firmada em Cristo Jesus, passou da morte para a vida. Não é mais devedor a Deus, porque Cristo pagou essa conta, pagou essa dívida. Mas somente ela é paga na vida daqueles que creem no Senhor como seu Senhor e Salvador. Se você não tem ao Senhor Jesus como Senhor de sua vida, se o seu coração não foi alcançado, atingido pela graça de Deus, se você não se arrependeu dos seus pecados, não os abandonou, e se você não foi transformado para caminhar uma nova vida, ainda que imperfeita, mas na dependência de Deus, eu preciso lhe dizer que a sua dívida está ativa e um dia ela será cobrada e será triste porque você não tem como pagar e então será punido com a morte pela justiça divina. Mas se você se arrependeu, se você creu no Senhor de todo o seu coração, se você experimentou esse dom de Deus, então você tem sua dívida paga, não pela sua escolha, não pela sua decisão, não pelas suas obras, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. E então eu pergunto a você, a graça já alcançou o seu coração? Se a resposta for sim, então nesse dia louve, glorifique a Deus e se lembre que você, ainda que pecador, é um pecador perdoado em Jesus Cristo. Mas se a resposta for não, então ore a Deus nesse dia e peça: Senhor, transforma o meu coração, derrama dessa graça em mim, faze-me enxergar a verdade do Evangelho e a voltar-me para o Senhor. Muda o meu coração e então minha vida será transformada. Faça essa oração e se você a fizer com profunda sinceridade, sendo um resultado da graça de Deus em seu coração, sem dúvida você entrará para o rol, ou você já entrou para o rol daqueles que são perdoados por Jesus. A pior dívida é aquela que não se pode pagar. E essa dívida foi paga por Jesus, mas somente naqueles que creem. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, por nos lembrar essa gloriosa verdade e que essa mensagem chegue aonde precisa chegar, que toque o coração que precisa tocar, que encha de gozo e alegria aqueles que te servem já, mas que traga reflexão e desejo de mudança naqueles que, embora saibam da tua existência, ainda não vivem para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima devocional, se assim Ele nos permitir.